Meu Deus do céu! É muita coisa que está descendo, muita coisa. Com o rompimento da barragem da Mina do Feijão, pesquisadores da Fundação SOS Mata Atlântica e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul se deslocaram de São Paulo para Minas Gerais. O que você tem que conferir aí, Malu? Os equipamentos? Os equipamentos que ele vai usar, que são as sondas, o kit de análise, corda. Quem vai conosco aqui? Nós. Ao todo, a jornada vai ser de 300 quilômetros ao longo do rio Paraopeba. Do carro, a gente avista uma grande área desmatada. Ali é a mina do feijão, aquela parte marrom ali, Isso, né? de onde eles extraem o minério de ferro e depois os rejeitos vão para aquelas 6 represas, né? Algumas já desativadas, outras estavam em atividade ainda. Do outro lado da montanha está o córrego que recebeu os rejeitos. É o primeiro ponto de parada dos pesquisadores, mas as condições para a coleta são muito ruins. Precisar de 3 coletas lá de terra, de solo. Eu vou pôr em saquinho também e numerar. Se a gente conseguir chegar Pra lá. gente conseguir chegar lá. Vamos lá. Ó, cuidado, hein, menino? Melhor em 2. É. A gente vai tentar chegar ali onde os pesquisadores foram, mas tem uma área muito complicada aqui, porque é isso que eles estavam avaliando. O solo ainda está mole, né? E é uma ribanceira aqui. Lama cada vez mais mole e aí fica impossível de chegar perto. Então eles decidem ir para outro ponto de coleta. Aqui é o encontro da lama com o rio Paraopeba. Aqui mesmo, em poucos minutos, os pesquisadores checam vários indicadores de qualidade da água. A gente vai avaliar então alguns parâmetros físico-químicos agora, então oxigênio dissolvido, nitrato, fosfato, pH e turbidez. Uma coisa que eu queria destacar aqui do trabalho de vocês, você pode agachar aqui comigo, Claro. é que vocês montam quase que um laboratório aqui no meio do mato, né? Exatamente. Não sei se dá para mostrar aqui, mas tem um tubo aqui, umas Dímetro, amostras, né? As amostras, apoiadas as na ações. moita, o balde aqui. Como é que é fazer esse trabalho? A gente se adapta ao meio. A própria metodologia ela já é rápida mesmo e isso é importante para socializar essas características que estão nos rios e a gente não percebe estando olhando de fora. E tem também uma emergência, uma urgência em saber de fato o que existe nesse rejeito, né? Com certeza. Medições no meio do mato e contas no balanço do carro. Não fique enjoada de fazer isso na serra, não? Fico. Pior que fico. Mas não para. É. Qualidade da água ruim. Agora a gente está no deslocamento aqui para o terceiro ponto de coleta, né? Porque aí tem uma média de 3 a 4 pontos por dia da expedição de coleta. E esse ponto fica a 10 quilômetros de onde aconteceu o rompimento da barragem. Aqui o curso do rio não foi alterado, mas a sua essência... Isso não é água, é uma massa de bolo de chocolate, parece. A sonda que calcula a quantidade de sedimentos na água não dá nem leitura. Olha a sonda como ficou. Como que a luz passa pela água, ou seja, não está passando luz nenhuma. Que é o que permitiria a fotossíntese. Isso. O aparelho também indica que não existe oxigênio na água. Deu 0,6, 0,8, zero. Zero. Isso quer dizer isso, é falta de vida. É morto, completamente morto. Uma constatação difícil para quem cuida dos rios do país há tantos anos. A morte de um rio significa a vida das pessoas que estão aqui hoje, das futuras gerações, a necessidade de sustentabilidade de todo o ecossistema, das atividades econômicas. Então, matar um rio é matar o futuro da gente. Isso reflete a dor de todas as famílias que perderam seus entes queridos e, sobretudo, a nossa incapacidade para evitar e diminuir riscos ambientais desse nível. Mas mesmo com um cenário tão devastador,
não falta esperança. Os grandes rios têm uma grande capacidade de regeneração, mas para que isso aconteça é fundamental que toda a Mata Atlântica que ele perdeu aqui também com essa devastação seja recomposta. Não receber poluentes, contaminantes, porque ele já está aqui agonizando, então a gente precisa que ele receba águas limpas para que ele volte a se reoxigenar. Para chegar a mais um ponto de coleta, o morador ajuda e dá carona à equipe. Eu mexo com criação de abelha. Sim. Eu sou apicultor. Lá entrou uns 70 centímetros lá de lama. Ele está mostrando para a gente como é que ficou a terra dele aqui. Essa água Eu vou virar para vocês verem. Olha aqui. A gente esperava que isso nunca fosse acontecer conosco. A produção agora está praticamente parada porque o que eu tinha aqui foi tudo perdido. E a lama também prejudicou a produção de alimentos. Aqui tem muita plantação, especialmente de hortaliça, né? Tem quase que um cinturão verde aqui que produz muitos alimentos. E essas plantações todas usavam a água do córrego. Então compromete toda a produção de alimentos aqui imediatamente, porque não basta não ter o contato com a água, mas também não é possível mais consumir alimentos que tiveram contato com essa água, porque da mesma forma eles estarão contaminados. A equipe é incansável. A cada 40 quilômetros faz uma nova parada. Nesta aqui, quem nos guia é um índio pataxó. Aqui era um local onde nós tomávamos banho. Pescava também? O nosso alimento saía desse rio. Tarrão faz parte de uma tribo que chegou na região há 2 anos. Os índios viviam na Bahia, mas sofriam com a poluição e a falta de peixes, por isso se mudaram para cá. Vocês vieram para cá buscando um ambiente melhor e aconteceu isso, né? Esse foi o pior resultado encontrado até agora no Paraupeba, numa distância já relativa da área da lama. Indica água péssima acima da numeração que a legislação brasileira estabelece, ou seja, não teria nem escala. O oxigênio dissolvido na água que chegou aqui a 1,9 miligramas por litro. Que é muito pouco. Qual que seria nada. O mínimo? O mínimo para ter alguma vida na água é acima de 5. A expedição volta para a estrada, mas é interrompida por um cortejo. Nos cartazes, os nomes das vítimas. Não tem como se emocionar, né? Vidas interrompidas e a natureza fortemente agredida. O consumo da água do rio Paraupeba foi interrompido por tempo indeterminado, mas é preciso saber ao certo qual o risco e o nível de contaminação da água. As amostras vão para o laboratório da Universidade de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Conseguimos chegar com as Já deu para perceber que tá pesada. Não dá nem para tirar do chão essa caixa. Tem muita amostra aí. Muita amostra. Então, foram 20 pontos de coleta. 20 pontos de coleta. Mais de 300 quilômetros até Retiro Baixo. Isso. Que é onde o rejeito chegou. Nós chegamos ali na barragem de Retiro Baixo e a gente percebeu que o rejeito parou por ali. Aqui serão analisados os metais pesados e os micro-organismos, como bactérias presentes na água. Agora começa trabalhar, então. Trabalhão. Porque você já trabalhou tanto, agora o trabalho continua, né? Ah, mas agora eu tenho uma equipe aí, né? Tá só começando essa segunda fase. Começando, isso. Bom, 10 dias se passaram, estamos de volta. Já deu para trabalhar bastante nesses dias, né? Muito. Isso é uma garrafa de coleta de fundo. E olha a cor que ainda está. Gente, já foi muito isso. lavado, eu imagino, 10 dias depois. E olha, a cor é a mesma. Ó. Isso mostra aquilo que você falou pra gente em campo, né, Marta? Que como esse sedimento fica impregnado, né? A gente está aqui lavando, trocando a água. Então, à medida que o rejeito vai caminhando pelo rio, ele vai impregnar na rocha, ele vai impregnar na vegetação, ele vai impregnar nos animais, ocasionando morte, lógico, Sim. né? A pesquisa mostrou alta presença de 4 metais pesados: cromo, manganês, cobre e ferro. Ferro,
ele não é prejudicial à saúde em pequena quantidade. Certo. Em grande quantidade ele é prejudicial. E nós temos assim realmente aproximadamente umas 400 vezes a mais do que diz a legislação. Então isso é muito preocupante. O cobre em grande quantidade, ele começa a agir, por exemplo, em sistema nervoso. Eu consigo pegar água na condição que você está vendo aqui, consigo tratar essa água e essa água ficar potável. Só que o custo disso, quem vai pagar por isso? Entendeu? Já as bactérias, todas as amostras reagiram. São bactérias que não deveriam estar aí nessa água. Não deveriam, né? Porque estas aqui, o pior é que elas são as bactérias patogênicas, né? São aquelas que vão ocasionar algum tipo de patologia no ser humano. Todo o percurso que vocês fizeram está contaminado? Tudo contaminado. O antibiograma é quando as bactérias entram em contato com os antibióticos. Algumas se mostraram resistentes. É uma coisa que eu gostaria que as pessoas ficassem atentas a isso. Principalmente quem são as equipes de saúde que estão ali na região, ficarem atentas para essa resistência que as bactérias já estão criando a determinados antibióticos. Essa médica alerta para os riscos para a saúde e os cuidados necessários. O contato oral seria o principal, que a pessoa pode ingerir essas águas contaminadas e aí poder desencadear alguma infecção intestinal ou intoxicações também, poder ir para a parte renal. Na hora que for utilizar o seu alimento, cozinhar o seu alimento, beber a água, tentar usar algum cloro para tentar destruir, tentar eliminar um pouco mais essas bactérias. Hoje a rede pública também disponibiliza isso, SUS. No relatório final da expedição, dos 22 pontos analisados, em 10 a água foi classificada ruim e em 12 péssima. Isso quer dizer imprópria para qualquer forma de uso. A equipe foi a Brasília para levar o documento e pedir atitudes do poder público. Em primeiro lugar, não flexibilizar a legislação ambiental, agir para que as multas sejam pagas e que a transparência na elaboração de dados, de monitoramentos permanentes do Rio Paraupeba, possam dar segurança para a população, para as comunidades ribeirinhas, do grau de impacto à saúde das pessoas e às atividades econômicas que dependem do rio. Você se lembra do rompimento da barragem de Mariana em 2015? 19 pessoas morreram e a bacia do Rio Doce foi devastada. Uma pesquisa da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, acaba de confirmar que a lama de rejeitos chegou até o Parque Nacional Marinho mais antigo do Brasil, o de Abrolhos, na Bahia, a 800 quilômetros de distância da foz do Rio Doce. Os pesquisadores identificaram um aumento de metais pesados nos corais. São níveis de zinco, cobre e arsênio entre 5 e 15 vezes acima do natural. Toda a fauna marinha de Abrolhos corre o risco porque os corais são áreas de alimento e reprodução. Os pesquisadores estão monitorando para saber se é possível reverter a situação. Tomara que sim.